Sejam bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do programa De Discípulo para Discípulo. E o tema de hoje é Amigos Íntimos e o Discipulado. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um programa. Tudo bem, Pastor Pedro? Tudo bem, Gabizinha? Tudo bem, queridos? Como é que estão? Eu estou bem. Você está bem? Eu estou bem. O último programa da temporada, também, então. Isso, nossa, aprendi demais durante esses episódios e aprendemos sobre vários conceitos aí dentro do discipulado. E se você perdeu algum episódio, você pode voltar aqui na playlist do YouTube, assistir todos os episódios anteriores e acompanhar esta série. O tema de hoje é o tema Amigos Íntimos e o Discipulado. E eu queria perguntar ao senhor, pastor, quais são os possíveis desafios ou obstáculos ao tentar equilibrar essas amizades íntimas e o discipulado? Bem, Gabi, é uma pergunta difícil, uma pergunta prática também, e talvez uma pergunta necessária. Porque geralmente os grandes discipuladores e discípulos se tornam amigos e se tornam amigos íntimos. E essa intimidade, ela é perigosa, mas ela também, muitas vezes, é necessária. Nós vemos na Bíblia grandes homens de Deus que tiveram amigos íntimos, tiveram amizades íntimas. Nós vemos Jesus e os seus discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro, João, ou talvez João era mais íntimo de Jesus. Nós vemos também na Bíblia homens como Lucas em relação a Paulo, homens como Mateus, Marcos em relação a Pedro. Então nós vemos aí na Bíblia que existe sim essa relação de intimidade de vários homens e mulheres na Bíblia através de um tipo, não o discipulado técnico como nós vemos hoje, mas através do discipulado, o companheirismo, o andar junto, que a Bíblia fala que muitos irmãos tinham. E esses perigos, eles são tremendos, né? E precisam ser observados. E eu queria, para observar isso, eu queria falar muito da vida de dois amigos íntimos, que as pessoas talvez não notam, mas eram amigos íntimos, que era o profeta Natã e Davi. É tanto que Natã tinha acesso diretamente a Davi. E Natã era um profeta, um homem de Deus. E esse relato está lá em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. E eu gostaria de ler, e os irmãos vão acompanhar aí na tela, e a gente vai ler essa parte da Bíblia, até o versículo 14. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Deitei-te à casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo com que era mal perante ele, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Que palavra dura, hein, Gabizinha? Que palavra dura. Amigos, amigos íntimos. Agora, o que é que um discipulado de amigos íntimos deve evitar? E aqui nessa relação, Gabi, a gente percebe o que eles devem evitar. A primeira coisa é que nós devemos agradar mais a Deus do que o nosso amigo. Mas o perigo é que a gente começa a abrir exceções porque é nosso amigo, porque nós gostamos, porque nós amamos, frequenta a nossa casa, nos ajuda nos momentos difíceis. Como é que eu vou chegar agora e dar uma palavra tão difícil para ele? Eu estou vendo erro na vida do meu irmão, do meu amigo, mas essa intimidade que eu não quero quebrar, essa sensação gostosa, esse relacionamento assim de amigo, a pessoa vai na sua casa, principalmente aqui na América, que a gente às vezes é tão só, né? Então, um dos perigos é esse, você amar mais o seu amigo do que a Deus. E nós vemos que Natã não fez isso. Era íntimo de Davi, era amigo de Davi, amava Davi, mas ele preferiu agradar a Deus do que agradar a Davi. E o texto diz que quem mandou ele lá foi Deus. Se você olhar o versículo 1, diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Né? Então isso é algo importante. É importante você que está me escutando aí, entender isso. Você precisa amar uma pessoa a tal ponto de colocá-la em segundo lugar e colocar Deus em primeiro lugar. Isso é amor. Porque quando você coloca alguém em primeiro lugar na sua vida, além de Deus, você está basicamente destruindo a relação com aquela pessoa, fazendo um mal tremendo para aquela pessoa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque a glória é de Deus, porque Deus é aquele que merece toda a glória, e nós não merecemos. Então, na sua amizade com alguém, na sua amizade no seu discipulado, de pessoa que você está cuidando, você não deve amar mais essa pessoa do que a Deus e deve falar o que deve ser falado com esta pessoa, Gabi. Sim, é uma tarefa difícil, né? Porque muitas vezes, como você falou, a gente quer realmente passar ali a mão em algumas coisas, né? Fazer vista grossa, né? Por assim dizer, em algumas coisas, porque é mais confortável. É muito difícil você ter uma conversa assim, tete a tete. Maturidade. Maturidade. E aí entra o segundo problema. O segundo problema, além de você amar mais a Deus, amar mais o amigo do que a Deus, o outro perigo é você se envolver emocionalmente com o seu discipulado. Você gera uma relação, e não estou falando aqui apenas de uma relação sexual, uma relação de paixão. Eu estou falando de uma dependência emocional, Gabi. Dependência emocional. Isso é uma coisa que eu tenho me preocupado muito na igreja. As pessoas geram dependências emocionais umas das outras. E isso não é bíblico. Como que funcionaria essa dependência Aquela emocional? pessoa não está, você está triste demais. Você não consegue falar com aquela pessoa, você fica mal, você fica borocochô. Você vai criando uma dependência da pessoa a ponto de você necessitar estar com ela sempre, necessitar ouvir o conselho. Não é algo nem mesmo sexual, é algo emocional, é uma carência emocional. Mas o senhor fala isso em relação ao discipulador com o seu discipulado, com o seu discípulo? Vice-versa, pode ser vice-versa. Porque isso é algo importante. E falo até em relação a casais. Se você tem uma dependência tão grande do seu marido, a ponto de achar que ele é que sustenta o seu emocional, alguma coisa está errada. Se depende do seu emocional, a relação com seus filhos, alguma coisa está errada. Não é que o emocional, que os filhos não provocam a tristeza, a ausência deles. Não é que a ausência do marido, da esposa não provoque tristeza. Mas não é uma tristeza que te faz ter uma dependência.
Você consegue avançar e consegue prosseguir. E isso eu vejo aqui quando Natan, ele lança uma parábola para Davi e ele tem a coragem de dizer, tu és este homem. Ele está livre emocionalmente de Davi. Ele não está preocupado em primeira mão com as reações de Davi. Ele está preocupado com Davi, mas ele está preocupado primeiro em entregar uma mensagem de Deus a Davi. Isso, o emocional, às vezes, nos atrapalha, Gabi, de entregarmos uma mensagem de Deus clara, límpida. Às vezes nós sujamos a água que vem limpa e a gente suja no caminho. Com as nossas emoções, com o medo daquela pessoa ficar com raiva da gente, o medo daquela pessoa se ausentar da vida da gente. Então, se você está dizendo uma verdade em amor, se você está dizendo a verdade com temperança, e aquela pessoa mesmo assim ficar com raiva de você, ou abandonar a sua amizade, aquela pessoa verdadeiramente nunca foi seu amigo. E você precisa aprender isso. A sua amizade, o seu emocional precisa estar baseado em Deus, para que você tenha emoções, para que você tenha relacionamentos sadios. Eu falo isso sempre com alguns irmãos meus, amigos pastores, que gostam do vinho. Eu tenho amigos pastores que desfrutam bons vinhos. Mas eu sempre digo uma coisa. Se você cria uma dependência do vinho, você não pode desfrutar o vinho. Aí o vinho se torna como uma cachaça qualquer. O vinho se torna como uma bebida desprezível qualquer. Agora, se você domina a bebida, se você tem um relacionamento de autocontrole com a bebida, você vai poder desfrutar um bom vinho. Você vai poder degustar, distinguir os sabores, distinguir um vinho de cada vinho, uma uva de cada uva, uma cepa de cada cepa. Você vai ter essas delícias na sua boca, porque você não depende daquilo. A amizade é a mesma coisa. Se você depender disso, se você criar uma dependência de amizade, por isso que a amiga que fica muito pegada uma na outra, gente que fica muito pegado um no outro, geralmente, não estou dizendo em todos os casos, geralmente são problemas emocionais que precisam ser sanados primeiro, para depois você ter uma amizade e um discipulado são. Você acha que essa dependência emocional, ela é comum numa posição ali de membro para o seu pastor? Tipo assim, eu só sou membro dessa igreja, só vou nessa igreja se for o pastor Pedro. Mas se o pastor Pedro sair, aí... No meu caso é fora. pouco. No meu caso é bem pouco. Né? Porque realmente eu procuro ter um relacionamento muito mais pastoral com as pessoas e muito mais visando, até o terceiro ponto aqui, a glória de Deus do que a minha glória. E isso é difícil, porque os meus primeiros 6 anos de ministério, eu visei muito a minha glória. E eu era um cara muito aplaudido. Eu era um cara assim levado nas costas. Vivia na casa das pessoas, vivia bajulando as pessoas, vivia preocupado se as pessoas estavam gostando das minhas pregações ou não. Então, tudo isso era um problema emocional. Era uma situação, era uma necessidade emocional. E as pessoas vêm para a igreja, Gabi, creia você, para ter pastor de estimação. Você que vai ser mulher de pastor, se Deus der a graça, você vai perceber isso. Muita gente, por exemplo, faz um jantar e prepara um jantar para o Marcelo, mas não faz um jantar para o seu irmão da igreja, não prepara a sua casa para o seu irmão da igreja. Ele quer uma proximidade, muitas vezes, com o pastor para luzir, para dizer que é amigo do pastor, para dizer que ele é da elite da igreja, ele é da diretoria da igreja. E muitas vezes isso destrói a glória de Deus. Sim. Né? A pessoa não glorifica a Deus e o pastor não glorifica a Deus. Agora, é normal isso no começo? Às vezes é normal. Mas o pastor é que deve conduzir a ovelha para que ela vá se desmamando do pastor. Pode até ser amigo. E eu tenho grandes amigos. Mas nem toda ovelha que eu tenho é grande amiga minha ou é grande amigo meu. Eu vejo também que há um perigo também do pastor também ter essa dependência no sentido, assim, de não querer desagradar ou, às vezes, de não querer exortar de uma certa forma, porque sim. Sim. As pessoas não vão gostar, vai ser o chato. Então, tem muito pastor que quer ter aquele grupo pastor, mais próximo mesmo, na sua igreja local. Nós temos que entender que vários pastores têm características. Então, um pastor pode não ser aquele pastor confrontador no púlpito, mas ele é um confrontador no tete-a-tete, numa mesa, numa conversa mais privada. Então, tudo bem aí.
Mas se o pastor não é um confrontador em nenhum ambiente, Hum. ele tem problema emocional. E aí precisa ser tratado. Porque, na verdade, ele está buscando uma Uma situação aprovação, de talvez. ser aprovado. É. Então, quando você sobe no púlpito e você quer a aprovação, quando você sobe numa liderança de pequeno grupo ou de qualquer lugar e você quer a aprovação das pessoas, você ainda não está preparado para discipular e você pode ser um causador de grande tragédia. Como eu disse aqui, você precisa amar a glória de Deus. Você precisa estar disposto a levar as pessoas a Cristo. Levar as pessoas para amar a Cristo e não para você. E o evangelho é sacrifício. Né? Sim. O evangelho é sacrifício, é renúncia. Sim. E não é, e muitas vezes é confrontador. Então, se você está muito assim, sendo uma pessoa muito, muito agradável e nunca uma pessoa confrontadora, alguma coisa está aí fora do Claro, se você sempre equilíbrio, né? confronta, tá errado também, né? Você sempre confrontando, tá errado, tem algum desequilíbrio. Mas você tem que trabalhar sempre para que aquela pessoa veja a glória de Deus. Veja bem, um outro perigo que eu anotei aqui é fazer o seu amigo amar ao próximo, fazer o seu amigo amar mais a você ou a si mesmo do que a Deus. Por que esse ponto é diferente do primeiro? É porque na condução do discipulado, a gente não nota, mas a gente vai manipulando as pessoas para que elas vá nos amando, para que elas vá vivendo na dependência da gente. Eu quando cheguei aqui, Gabi, na América, eu me assustei com algumas coisas. As pessoas ligavam para mim e falavam assim, pastor, eu estou aqui para comprar uma casa, eu compro ou não? Eu falei, peraí, eu não sou um real estate, eu não sou um corretor de imóvel, eu não sei. Mas as pessoas tinham essa visão espiritual. Pastor, estou aqui vendo um carro. O senhor acha que eu devo comprar o carro? Eu falei, meu irmão, se você não tem uma consciência por que você deve comprar um carro, né, nós podemos até discutir carros, falar sobre preferências, mas você precisa ter uma autonomia. Mas hoje as pessoas vão para a igreja para isso. Ou seja, eu tenho um pastor, tem até aquele negócio da cobertura espiritual, né? E aí a pessoa fica ali. E às vezes a intimidade vai gerando isso. Você leva a pessoa para sua casa, e aí você cria uma pessoa que não é apegada a Jesus. E que não sabe pensar muitas vezes, né, pastor? Não. Depende de uma outra pessoa, no caso do discipulador, para interpretar a Bíblia, para interpretar situações da vida, e enfim. Porque a pessoa às vezes não sabe pensar criticamente baseado na Bíblia, baseado no Evangelho, ou talvez não tenha até uma certa, vamos dizer, até preguiça, né, de estudar e tudo mais, e fica dependendo do discipulador. Exatamente. E mais ainda, Gabi, um dado interessante, o pessoal está assistindo. Eu nunca vi aqui, eu não sei se na sua igreja já aconteceu, pessoas serem discipuladas e continuarem na mesma igreja. A maioria das pessoas que são discipuladas, elas saem de igreja. Elas vão ter sempre uma história para dizer, eu fui discipulado errada, eu fui discipulado injusto, o processo foi injusto. A pessoa pode ter feito uma atrocidade, mas ela só olha o processo. Ela só olha uma situação B. Geralmente é que essa relação pastor, essa relação de intimidade foi feita errada. A pessoa, se eu estou com você e eu não posso criticar você, e eu não posso confrontar você, como fez Natan com Davi, nós não vamos crescer. Nós não vamos desenvolver absolutamente nada. E aí o que acontece? A pessoa sempre está buscando uma aprovação, sempre está buscando que você cubra os erros dela, e você tem medo de falar dos erros dela, ninguém cresce, é uma relação completamente doentia, e você vai levar aquela pessoa para o buraco espiritual, e a pessoa vai levar você para o buraco espiritual. Porque nós temos, Gabi, cada dia nós temos que ser independentes. De marido, de filho, de qualquer pessoa, para amá-los verdadeiramente. Para ter a capacidade de cuidá-los verdadeiramente. Senão você não vai conseguir. Tem uma coisa na ética médica, se você lê alguns princípios de ética médica, que é o seguinte. Um médico raramente opera um parente. Por que ele não opera um parente? Por que ele não opera uma esposa? Raramente. Ele não opera um filho. Porque ele está envolvido emocionalmente, ele não pode tratar. Tem um termo aí que o pessoal usa muito, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que é o conflito de interesse, né? Exato. Conflito de Exato. interesse. No Brasil também se usa bastante. Então, então, cada vez mais você deve aprender a amar
sem você se envolver numa prisão emocional. Amar é emocional, você vai sentir, você vai se doer, você vai chorar, tudo isso. Mas você não tem uma escravidão, você não depende daquilo. E você vê isso na vida de Jesus com Lázaro. Uhum. Porque Lázaro, a notícia de que Lázaro está morto, Jesus está 2 dias de Betânia, onde Lázaro morava. E a notícia que chega a Jesus é assim: Lázaro, a quem tu amas, está mal. E Jesus não deu ousadia para aquela notícia, aparentemente. Olha o self-controle de Jesus, olha o domínio próprio e o domínio da situação de Jesus e o domínio de que Deus está no controle das coisas. Uhum. Então, peraí. Ok. Lázaro está enfermo, muito enfermo. E Jesus, 2 dias depois, Jesus chega para os discípulos e fala assim: Lázaro dorme. Aí os discípulos, tontos, com a cabeça na lua, então se dorme, deixa. Aí Jesus tem que enfatizar: Lázaro morreu. E Jesus ainda disse assim: e eu muito me alegro que lá não estivera. Vamos para lá. Vamos para lá. E todo mundo, aí entra Tomé e fala assim: é doido, é louco. Nós somos perseguidos lá, querem nos matar. Aí usa a célebre frase de Tomé: vamos nós para morrermos com ele. Que não é nada de fé, né? É assim, já estamos mesmo perdidos, já assumimos aqui, já seguimos Jesus, deixamos tudo, a empresa, deixamos tudo, não temos nada, vamos morrer com esse homem aí agora. E chegando lá, Jesus está cheio de inimigos. E Marta e Maria estão revoltadas com Jesus, porque o pastor sabe, aqueles membros de igreja, se o senhor estivesse aqui, não teria morrido, como dizer assim, reclamando. E Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus. E Jesus ressuscita Lázaro, e é aquela situação toda. Porque nós precisamos aprender a não estarmos numa prisão emocional. Amar os nossos filhos, chorar por eles, amar os nossos esposos, mas criar uma dependência emocional para abençoá-los, para cuidá-los, para ter uma dependência emocional somente de Jesus, estar preso somente a Jesus. Foi isso que Natan fez aqui. E Jesus sentiu a dor com a morte de Lázaro? Sentiu a dor com a morte de Lázaro, mas não como o pessoal pensa. Não foi um desespero? Não. Aquele choro de Jesus não tinha a ver com a morte de Lázaro. O choro de Jesus tinha a ver com a incredulidade das pessoas. Porque aquelas pessoas já haviam visto Jesus feito grandes milagres. Jesus era amigo daquela casa, Jesus frequentava aquela casa. Mas percebia que aquelas pessoas ainda não entendiam quem era Jesus. Por isso ele vai dizer, e o texto vai estar em João, que é onde Jesus fala: mas eu sou. E Jesus vai dizer para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, você precisa ter uma independência emocional, Gabi. E aqui é um tip, tá, para todo mundo. Eu aprendi com pastores mais velhos. Você tem que ter uma independência emocional de todas as coisas da sua vida, para você cuidar bem de todas as coisas. Se você tem uma prisão emocional com os seus filhos, uma prisão emocional com o seu marido, se você depende deles para ser feliz, depende deles para você estar bem com você mesmo, é uma dependência deles, olha, desculpa, mas você ainda não aprendeu sobre o Evangelho. Nós só dependemos de Jesus. E ao depender de Jesus, nós podemos abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa esposa, abençoar qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Como o nosso amigo aqui, Natan, abençoou Davi. Sim. Né? E o que é que, para concluir, nós temos que entender que a minha relação com meu esposo, com qualquer irmão íntimo, é para levá-lo ao arrependimento. Sim. Esse é o foco. Se a minha relação íntima com o meu discipulado, com o meu discipulador, não está o levando ao arrependimento, eu não estou fazendo o meu trabalho. Então, o que é que Natan queria com essa mensagem de Deus? Levar Davi ao arrependimento. E é através dessa palavra que Davi escreve 2 salmos, o Salmo 51 e o Salmo 32, onde ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Já não sou digno de ser chamado. Ele estava sendo instigado por Natan para que ele tivesse arrependimento. Então, se uma amizade, se um discipulado não te leva a um arrependimento, se a relação com o esposo, a relação com os filhos, a relação com qualquer pessoa, você não leva o outro ao arrependimento,
essa relação não é sã, não é bíblica. Nós precisamos levar as pessoas a se arrependerem. Por isso que o texto de Efésios diz: sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. Antes de falar de marido, antes de falar de esposa, antes de falar de filhos, ele vai dizer: sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, vocês precisam provocar uns aos outros o temor de Deus, provocar uns aos outros através da palavra. É você com seu marido, é o seu marido com você, e é a partir daí que a intimidade gera vida, a intimidade não traz desgraça nem maldição sobre as nossas casas, quando a gente sempre está levando para que o nosso irmão, para que a gente mesmo se arrependa. É muito incrível, pastor, porque essa palavra, quando o senhor fala provocar no outro, não é algo negativo, pelo contrário. Não. Quando você baseia os seus relacionamentos no Evangelho e na palavra de Deus, eles ficam melhores. Exato. Então, Sim. é igual você falou, provoca vida no relacionamento. Exatamente. Porque se as duas pessoas estão ali pautadas no Evangelho, estão ali tendo um relacionamento com Cristo, lendo a palavra, a gente vai ficando melhor, a gente vai ficando mais humilde, Sim. a gente vai, sabe, amar mais, sabe, Sim. entender o outro também Provoca. e exortar e crescer junto. Então, assim, a gente passa para um outro nível, né, Sim. de relacionamento. Jesus disse o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra e ele não morrer, ele fica como? Fica só. Nós estamos com a crise no mundo de solidão. Por quê? Porque as pessoas não querem se sacrificar por nada. Egoísmo também, né? O egoísmo que gera E esse solidão. texto é legal, porque esse texto fala de uma família, defende até um pouco, vamos fazer uma defesa aqui dos pets. Né? O texto defende. Sim. O texto fala que as pessoas pegam carinho com os animais. E ele fala que eram animais criados como... aquele animal é criado como filha para aquela família. E você tem, né, o A seu, Ginger. eu tenho o Obi, né? E é assim mesmo. A gente pega um carinho e um amor incrível, porque Deus nos criou para abençoar os animais e Ele nos fazem muito bem, tá? Mas isso é bíblico. Mas você criar uma dependência disso também, você está com algum problema emocional. Então, a dependência, quando eu falo, é o seguinte: se eu não tiver aquilo, eu não sou mais feliz, eu não vivo mais. É como uma mulher que perdeu o marido, perdeu o filho, numa morte, ou uma coisa, eu não vou viver mais, eu desisti da vida. Não. Aquilo é terrível? Aquilo é pra gente chorar e se emocionar e passar por um luto? Mas aquilo a gente tem que avançar. Então, a Bíblia diz, Gabi, muito sério uma coisa: se você não se sacrifica por alguma coisa, você vai acabar na solidão. Se você passa a vida toda sem se sacrificar por nada, você vai terminar a sua vida sozinho. Quem não se sacrificou no trabalho, quem não se sacrificou, não passou noites acordado, quem não se sacrificou estudando, quem não se sacrificou trabalhando aqui na América, perdendo noites, não vai para lugar nenhum. É da vida, da vida. Você precisa se sacrificar. Então, o grão de trigo caiu na terra, ficou só, nada. Mas se morrer dá muito, se ele quebrar, se ele mergulhar na terra, se ele morrer, se ele se sacrificar, ele dá muito fruto. Sim. Né? Então, assim, é perigo nós olharmos o discipulado nessa dependência. Nós temos que nos sacrificar muitas vezes entristecer um amigo, uma pessoa que amamos, mas para o bem dela mesma. Sim. Para que ela avance, para que o nome de Jesus, Gabi, seja glorificado. Para encerrar aqui, eu quero fazer uma última pergunta. Devemos, então, ter amizades íntimas ou não? Não, devemos, é muito bom. E assim, e digo mais, Gabi, não queira ser amigo de todo mundo. Isso é muito importante. Entendeu? E eu já falei isso na frente da igreja. E eu até tento ensinar a igreja, às vezes estou num churrasco, numa coisa, olha, sinta-se excluída, sinta-se excluído. O pessoal fica com raiva. Eles pensam que eu estou tentando fazer alguma coisa para humilhar, nada disso. Eu estou tentando ensinar a igreja de que nós devemos ter a liberdade, você deve ter a liberdade com uma série de ter seus amigos íntimos. Eu tenho que ter a liberdade com o Fabiano de ter meus amigos íntimos. E se nesse andar da carruagem eu ter um amigo íntimo aqui, eu ter vários amigos íntimos, amém. Mas é bom eu ter a liberdade de ter os meus amigos, como Jesus tinha. Jesus tinha amigos íntimos dentro do colégio apostólico,
dentro dos apóstolos, e ele, em nenhum momento, isso foi pecado ou pesou na consciência de Jesus. Porque é bom ter amigos íntimos. Agora, esses amigos íntimos, você precisa, diante deles, agradar mais a Deus do que a eles. Cuidado com o envolvimento emocional com eles, para que eles não sejam o motivo da sua alegria e da sua vida. Vele pela glória de Deus. Cuidado com amigos exclusivistas. E se você não é amigo dele, só dele, ele fica com raiva de você. Então, um amigo exclusivista, só para você entender, é quando você faz um churrasco na sua casa e não chama um amigo seu que é íntimo, mas naquele momento você não quis chamar, você quis chamar uma outra família. Ah, eu soube que você fez um churrasco, tu me chamou, e aquela pessoa fica com raiva. Cuidado com esse tipo de gente, porque é um tipo de pessoa exclusivista. E o exclusivismo também é uma doença emocional e social. Então, e sempre levar o seu amigo íntimo para o arrependimento. E também permitir que o seu amigo íntimo provoque positivamente em você o arrependimento também, para que somente Deus, Gabizinha, seja glorificado. Amém? Amém. Pastor, chegou um momento muito especial desse programa, que é o momento #para pensar. E eu quero saber qual que é o pensamento da vez. O pensamento da vez é o que está aqui no texto bíblico. Quando, no versículo 7, para mim é a questão mais forte aqui, eu queria que você pensasse sobre isso. No versículo 7 vai dizer o seguinte, Gabi. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Tu és o homem. É esse momento na vida da gente que a gente se encontra com o passado, que a gente se encontra com tantas coisas difíceis que a gente fez. Mas o Espírito Santo vai dizer assim, você é pecador. Você precisa da minha graça. Você precisa se arrepender. Você precisa cuidar de mim. Priorizar a mim. Você precisa glorificar o meu nome. Você precisa deixar o egoísmo. Então, tu és o homem, significa que nós somos merecedores da pena do inferno. Mas tu és o homem também revela que Deus sabe quem nós somos. Mesmo assim, nos ama. E ele proveu um outro homem, para morrer no seu lugar, para sofrer o seu inferno, para pagar as suas culpas. E esse homem não somente pagou as suas culpas, mas venceu a morte, ressuscitou e hoje convida você para beber da água da vida. Tu és o homem, mas agora tu és um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida e pense nisso. Amém. Estamos chegando aqui ao final deste programa, ao final dessa temporada. Então, deixe seus comentários, o seu feedback, se você gostou dessa temporada, destes episódios. Se você tem alguma sugestão, se você também não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aqui e esperem, aguardem novidades aí da United TV. Foi um prazer estarmos aqui juntos durante essa série. Prazer meu. Nos vemos no próximo episódio, não, mas na próxima temporada. Amém. Nos vemos. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bye.